Olá, para começar o nosso estudo sobre ponteiros, eu vou criar aqui um exemplo bem simples, tá? E que vai servir para a gente visualizar como as coisas ocorrem, principalmente na memória. E para a gente tentar visualizar como a alocação de memória acontece, né, no computador, eu vou utilizar uma planilha, que eu acho que fica mais visual, mais fácil da gente entender. Então, o programa vai ser bem simples. Aqui eu criei uma variável do tipo inteiro com nome A. Tá? O que acontece quando a gente faz isso? O compilador solicita para que seja reservado um espaço na memória, e onde vai ser reservado esse espaço na memória, o computador decide, né, o sistema operacional decide. E quanto de espaço na memória eu vou reservar, que depende do tipo da variável que eu estou declarando aqui. Nesse caso, o tipo inteiro, a gente sabe que é 4 bytes. Tá? Para fazer essa simulação, eu criei aqui esse espaço de outra cor, ele é como se fosse a nossa memória. Então, eu vou criar a variável do tipo inteiro A, e onde ela foi criada, o computador vai decidir. Vamos supor que ele vai ir na célula aqui, x7. Então, aqui começa a minha variável do tipo A. Tá? Se ela começa aqui no x7, a gente sabe que ela é do tipo inteiro, e supondo que cada quadradinho desses aqui é 1 byte, tá? Então, para o tipo inteiro, eu vou usar 4 bytes. Esse espaço em memória aqui vai ser da minha variável A, onde ela começa em x7. Então, na verdade, o sistema operacional sabe que essa variável aqui, do tipo A, ela está no local x7. E quando a gente volta para o nosso programa, o que acontece? Eu declaro aqui, eu não me preocupo que ela está em x7, né, naquela nossa planilha. Na verdade, os endereços aqui são armazenados no computador em hexadecimal, não é meu sistema da planilha, mas vocês conseguem fazer essa analogia fácil lá. Bom, então, se eu tentar mostrar o que tem armazenado nessa variável tipo A, a gente não colocou nenhum valor lá ainda, mas eu vou tentar imprimir na tela aqui o que tem armazenado lá. Então, uma variável tipo inteiro, então pode ser aqui I ou D, né, tanto faz, nesse nosso caso, e vou colocar o A. Então, ele vai pegar o que está armazenado naquele espaço reservado de memória e vai mostrar para a gente. Ele vai mostrar um valor, aqui mostrou 42. Tá? Por que 42 se a gente não colocou nada lá? Lembra, isso aí ainda é da disciplina de algoritmos, né? A gente aprendeu isso lá. Porque esses espaços aqui, no nosso exemplo, estão todos vazios, mas no computador não. Eles foram utilizados em algum momento para algum outro programa executar alguma coisa. Então, tinham valores lá que a gente, né, quando compila alguma coisa no C, ele não limpa esses valores. Então, todos os espaços aqui têm algum valor, nem que seja o valor zero, mas todos têm algum valor. E quando eu tento executar esse comando, dá o print e ele verifica o que está armazenado na variável A, que é esse espaço aqui, ele vai ver o valor que estava lá, vai converter para inteiro e vai mostrar. Tá? Então, ele começa com o que tem de lixo de memória, né? Isso a gente já está cansado de saber. Ok, daí se eu quero armazenar um valor antes, eu posso dizer que A recebe 10, por exemplo. Com esse comando, o que vai acontecer? O comando anterior já foi criado um espaço na memória reservado e a partir de agora, eu não preciso saber qual é o endereço, mas a partir de agora, quando eu falo A, ele sabe que eu estou tratando com aquele endereço que o sistema reservou para ele. Então, ele vai lá naquele espaço e vai colocar o valor 10. Depois, ele vai mostrar o que está lá naquele espaço. Então, já vai ter o 10 armazenado, ele tem que mostrar 10. Tá? Então, vou colocar como se, aquela segunda linha ali, é como se eu colocasse o valor 10 aqui dentro. Tá? Então, quando eu executar isso aqui, eu tenho que mostrar o valor 10. Nenhuma novidade, só estou explicando um pouquinho melhor por causa dessa parte da memória. E se eu tiver aqui um ponteiro? Então, ponteiro, você sabe que a gente coloca o asterisco antes. Tá? Então, eu criei uma variável B do tipo, é um ponteiro para um número inteiro. Quando eu faço isso, tá? Além da minha variável A, tá? Eu tenho uma variável B. Tá? Essa variável A, ela está no endereço x7, né, de memória. Vou colocar aqui. A minha variável B, ela vai estar em algum lugar na memória. Vamos supor que ela está na G4. Tá? O endereço, né, um endereço de memória também ocupa 4 bytes. Então, vou mesclar aqui. E ele aqui começa em G4. Vou colocar aqui G4. Tá?
Bom, como ele sabe que é um endereço, ele sabe que vai ocupar 4 bytes. Então, aqui dentro vai ter um endereço de memória. Tá? O que ele armazena aqui é um endereço de memória. Então, no nosso programa, a gente só criou. Então, ele reservou um espaço, que é esse aqui, onde vai colocar algum valor que tem que ser um endereço de memória. Ok. Se eu tentar mostrar aqui o que tem dentro desse B, tá? Vou colocar aqui como decimal, na verdade, porque ele vai converter aquele valor em hexadecimal, que eu falei para vocês, que é um endereço, em um decimal e vai mostrar um número. Por quê? Mesma coisa, ele tem um lixo de memória, vai converter o valor que tiver lá para inteiro. Tá? Então tá lá. Era valor 10 e valor 8, eu não dei quebra de linha, né? Então 8, o valor que ele converteu para inteiro. Tá? Vamos dar uma quebra de linha em cada um deles aqui para organizar melhor. Tá aqui, 10 e 8. Ok. Se eu quiser agora, antes disso, colocar um outro valor nessa variável. Então, vou dizer que B recebe 23. Tá? O que eu estou fazendo se eu fizer isso aqui? Na verdade, ele está colocando, ele sabe que a variável B está armazenada em G4, ele vai lá em G4 e vai colocar 23. Só que 23 é um endereço de memória. O que vai acontecer? Sendo um ponteiro, ele tem que apontar para um endereço de memória. Existe um endereço de memória 23 aqui? Na verdade, os endereços aqui são desse tipo, X7, G4, M9 e assim por diante. Então, ele vai converter esse valor 23 para um endereço de memória. Tá? No nosso computador, essa conversão vai ser para hexadecimal. E ele vai tentar trabalhar com aquele endereço. Mas ele vai armazenar como endereço 23, que não é um endereço válido para a gente, né? Mas ele vai armazenar. Então, vocês têm que tomar esse cuidado. Tá? Colocar aqui, ó, o endereço armazenado foi 23. Não é um endereço válido. O que eu posso fazer aqui? Então, além de eu colocar o valor de A, eu posso mostrar um endereço de A. Vou botar aqui, ó, endereço vai ser em hexadecimal, que é o X. Vou dar um hífen e valor igual, né? Então, isso aqui da variável A. O endereço de A vai ser o valor de X, né? O valor em hexadecimal. E o valor de A vai ser um valor inteiro, tá? Então, aqui eu tenho que passar qual é o endereço. Como é que eu pego o endereço de memória de uma variável? Coloco o E comercial antes. Então, aqui é o endereço de memória e depois eu quero o valor da variável A. Tá? Vamos executar isso aqui. Então, eu sei ó, que o endereço de memória de A é 28FF08. É o endereço em hexadecimal. E o valor que está armazenado lá é 10. Ok. Se eu fizer a mesma coisa para o B, vou copiar isso aqui. Tá. O que vai acontecer aqui? Primeira coisa, ele vai mostrar o endereço de memória de B. Ou seja, onde B está. Onde B está, no nosso exemplo aqui, seria em G4. Claro que quando a gente executar o algoritmo aqui, a gente não sabe onde é que o computador colocou. A gente vai saber que ele vai mostrar para a gente. Depois, o que está armazenado lá, que deveria ser o endereço, a gente colocou 23. Tá? Então, ó, executei. Então, o A está nesse endereço, o B está nesse outro endereço. Um tem valor 10, o outro 23. Só que sabendo que isso é um ponteiro, isso aqui deve ser um endereço de memória. Eu posso colocar qual endereço de memória eu quero manualmente, mas é ruim, porque a gente não sabe onde vai executar. Se vocês executarem isso em outro computador ou em outro momento no mesmo computador, pode ser que o sistema operacional coloque em outro lugar. Então, a gente não pode usar um endereço fixo. Não é aconselhável. Tá? Então, o que eu posso fazer? Para a gente dar uma brincada aqui, é dizer que B, que tem que ter um endereço de memória, vai receber o mesmo endereço de memória de A, por exemplo. Tá? O que vai acontecer nesse nosso exemplo aqui? B está no G4, isso não muda.
Mas o que ele vai armazenar é o endereço de memória de A. Então, é como se aqui eu tivesse x7, que é o endereço de memória de A. Então, por isso que a gente chama de ponteiro, porque essa variável B, ela aponta para um outro endereço de memória. No caso aqui, para o x7, ele só diz onde começa a informação. Por isso que o ponteiro tem um tipo. Um ponteiro do tipo inteiro para ele saber onde começa e daí, sabendo o tipo, ele sabe onde termina a informação. Aí sim, vamos executar o nosso programa. Tá. O endereço de memória de A tem valor 10, o endereço de memória de B é um outro lugar, mas ele armazena. Aqui ele estava em decimal, né? Ele converteu esse endereço em decimal. Vamos colocar ali em hexadecimal também. Vocês vão ver que é o mesmo valor. Aí. Vocês vão ver aqui que é o mesmo valor do endereço de A. Ok, e aí tudo certo. Se eu quiser mostrar agora o que está sendo apontado, qual valor está sendo apontado por B, aí eu posso colocar, então aqui a ponta, em vez de valor, né? B, tá aqui, ó. B aponta para aquele endereço e o valor apontado, aí sim, a gente coloca aqui um inteiro, porque sabe que ele é um ponteiro para inteiro. Então, vamos colocar lá. Então, a variável A, o endereço, o valor da variável. A variável B está num outro endereço, ela aponta para o mesmo endereço de A e o valor apontado aqui tem que ser 10. Vamos ver onde é que está o problema. Ah, eu não coloquei qual é a variável aqui, né? E o valor apontado a gente sempre coloca o asterisco antes. Tá? Então, o e-comercial nos diz qual é o endereço de memória da variável. Se eu coloco só a variável, ele diz o que a variável armazena. Se eu coloco o asterisco e a variável, ele diz qual é o valor apontado pela variável, que é um ponteiro. Aí sim, né? Endereço de memória de A, valor de A. Endereço de memória de B, o endereço apontado por B, que é o mesmo A, e o valor apontado por B, que é o mesmo valor de A, porque a gente copiou o endereço do A. Ok. Se eu disser aqui A vale 30, tá? Mesma coisa. A hora que eu executar isso, ele vai estar apontando para o mesmo endereço de memória de A, mas o valor é outro. Ok. E se eu mudar, por exemplo, em vez de eu fazer isso aqui, eu vou colocar aqui em cima. Se eu disser que B, ele vai receber o endereço de A, e o que está sendo apontado por B agora vai receber 27, por exemplo. O que vai acontecer? Tá, ó, vai ser A, tem 27. E aí o B e tudo mais tem 27 também. Por que isso? Por que isso ocorreu? Se em momento nenhum diz que A valia 27. A vale 30. Então vamos para a nossa tabela aqui, né? Então, quando eu fiz que A vale 10, ele foi no lugar de A, colocou o valor 10. Ok. Quando eu disse que B vale o endereço de A, foi o que ele colocou aqui. E quando eu disse que asterisco B, ou seja, o endereço apontado por B, B é x7, o endereço apontado por B, então, está aqui. Recebe 27, ele vai substituir esse valor. Então, quando eu imprimir A, como eu mexi no que estava sendo armazenado lá em A, quando eu for imprimir, ele vai ver, ó, o valor de A está em x7, então ele vai imprimir esse valor. Então, mesmo eu sem mexer na variável A, através do ponteiro da variável B, eu consigo mexer no valor armazenado no endereço de memória que está o A, mapeado no A, né? Então, com isso a gente consegue mostrar como funciona, né? Eu acho que dá para entender mais fácil como funciona a dinâmica, né, de memória quando a gente mexe com ponteiros. Aqui, então, vamos fazer uma função. Na verdade, eu vou criar uma função normal primeiro, tá? A função retorna um inteiro. Vou fazer potenciação aqui. Pot. Vou fazer aqui a potenciação, ela recebe um inteiro e retorna um inteiro, tá?
Ok. A gente já tem uma função de potenciação, mas aqui eu quero mexer um pouquinho nela para vocês entenderem melhor. Então, criei uma do zero. Bom, então aqui eu vou fazer A recebe A vezes A, por exemplo. Isso é potenciação. Tá? E vai retornar o valor de A. Ok. Se eu colocar agora aqui embaixo que A... Deixa eu dar mais uma linha aqui. Vou dar mais um espacinho. Se eu disser que A vai receber... Opa, printf. Aqui o valor vai ser A ao quadrado. Vou deixar assim. Tá? Então, esse aqui não vai... Vou botar aqui, ó, pote A. Eu estou elevando ao quadrado. Tá? Vai ser igual a um valor inteiro. E aqui, então, vou colocar o resultado de A, da potenciação em cima de A. Tá? Além disso, depois disso, eu vou imprimir o valor de A. Então, tá aqui. Só o valor. Então, A igual esse valor aqui. Ok. Então, A era 27. 27 vezes 27, 729. E o A continua sendo 27 depois da aplicação da operação. Mesmo internamente, a gente dizendo que A recebe A vezes A, né? Então, internamente, esse A aqui vale um valor maior. Aqui fora, esse A aqui, que é o que a gente declarou aqui em cima, ele não mudou o valor. Tá? Então, para a gente ter certeza disso, eu vou dar um print aqui dentro. Ó. Opa. A interno, vou botar aqui, é igual e esse A externo, vou botar aqui a main, a gente saber que está na função main, tá? Vai dar qual é o valor que ele está valendo. Só para ficar a conta mais fácil, eu vou dizer que ele recebe 7, então, que daí dá 49. Então tá, ó, o valor de A era 7, então o valor interno é 49, o resultado da potenciação é 49, mas o A de fora é 7. Mas eles tinham o mesmo nome, né? Tanto aqui a potenciação, eu estou criando uma variável A. Tá? Por que não foi alterada de fora? Porque toda vez que a gente faz uma função, se eu declarar variáveis aqui dentro, ou essas que são declaradas no próprio cabeçalho, embora elas tenham o mesmo nome, elas são outras variáveis. Internamente, elas têm outro nome. Só para a gente aqui, quando a gente está criando, ela tem o mesmo nome. Porque ela tem outro escopo. Tá? Como isso funciona? Então, dentro da função, vou botar aqui a função pot, né? Então, dentro da função, eu vou dizer que é um A'. Tá? Ela não é o mesmo A. Internamente, ela tem outro nome lá, mas eu vou colocar A'. Esse A', ele está em outro lugar da memória. Eu vou dizer que ele está em O10. O10, a posição dele. Então, ele vem no O10, está aqui. Reserva 4 espaços. Tá? E internamente, né, esse O10, quando a gente chama a função aqui, passando como parâmetro A, ele copia o valor que eu passar aqui dentro para dentro dessa variável A. Ou seja, ele vai pegar o valor do A que estava fora, que era 7, né? E vai passar para o A' como 7 também, vai copiar. Mas notem que são outros endereços de memória. Eles estão em outros lugares. Então, o que eu mexer aqui, eu não estou mexendo aqui. Aí, internamente, eu faço ali o comando que eleva isso ao quadrado e armazena no A, quer dizer que, em vez de 7, vai para 49. Tá? Ele retorna esse valor. Tá?
Quando ele retorna esse valor, o resultado eu vou imprimir aqui, mas ele não mexeu no valor de A. Tá? Então, esse 49 aqui, ele funciona dentro, mas esse, porque é o A', né, que a gente está chamando para diferenciar, mas ele nunca mexeu nesse valor aqui. Essa é uma forma de fazer, que é a forma normal. Como eu posso fazer para alterar, se eu quiser? Bom, eu vou criar uma outra função, tá? Que vai retornar um inteiro. Pot2 eu vou chamar, e que ele recebe um ponteiro, B, por exemplo. Tá? E aqui, vou copiar isso aqui para ser mais fácil, né? O ponteiro B, esse pot2. E aqui eu vou dizer que B, tá? O valor apontado por B, né? Porque ele é um ponteiro, vai receber o valor apontado por B vezes o valor apontado por B. Estou colocando esses parênteses porque fica mais fácil de vocês identificar, porque o asterisco ele serve como ponteiro e ele serve como multiplicação, né? Então, para vocês terem certeza que isso é um ponteiro, isso aqui é um ponteiro, isso é uma multiplicação. Aí fica visualmente fácil de vocês entenderem. Aí sim, ele pega o valor que está sendo apontado por B e vai fazer o cálculo com esse valor e vai armazenar no endereço que está sendo apontado por B também. E aí eu vou imprimir aqui o B interno. Tá? E também vou retornar o valor desse B interno. Tá? Mudou pouca coisa daqui para lá. Ó. Bem dizer onde a gente mexe com ponteiro. Eu troquei o nome da variável, poderia ser a mesma também, não tem problema. Bom, agora sim eu vou pegar esses dois comandos, vou copiar eles aqui embaixo, vou passar o endereço de B. Tá? Então eu passei B, que é um ponteiro, internamente ele vai fazer o cálculo, vai retornar esse valor, vai mostrar para a gente, aqui eu vou botar o B, né? E depois vai mostrar se a variável A, vou botar aqui A igual, se ela mudou ou não. Ah, tá, é pot2, desculpa. Então aqui eu vou executar então a função pot2, vou passar o endereço de memória de B, internamente ele vai fazer o cálculo usando os ponteiros, tá? E depois eu vou mostrar o que está no endereço de memória de B, apontado por B, ou na verdade por A, que é o mesmo lugar, né? Os dois apontam para o mesmo lugar. Então, com o primeiro pote aqui, ó, eu tinha a minha variável interna, a variável 49, o resultado da potenciação 49, mas o valor de A não mudou. Já quando eu fiz com o valor de pote 2, quando eu tratei a questão, né, fiz o cálculo usando a função que trata com ponteiros, o valor interno era B, era 49, né, como era aqui. O resultado também é 49, e depois que eu fiz o resultado, eu fui ver o valor de A, é 49. Ele mudou lá dentro. Tá? Justamente porque, aqui eu até poderia botar aqui um 2, colocar aqui, fica mais fácil. Se eu quiser fazer com A, direto, sem usar a variável que é um ponteiro, é só passar o endereço de memória de A. Tá? Porque o B já é um endereço de memória, né? Então, se eu passar o endereço de memória de A, ele vai funcionar também. E eu trabalho só com A, não estou trabalhando nada com B, para não confundir aqui. Tá? Vai dar no mesmo. Aí, aquele B interno. Espera aí, aqui. Aqui seria A. Só para a gente manter a nomenclatura, né? Botar tudo A. Bom, agora eu vou executar isso. Tá aqui. Tá? Eu acho que deu para entender como funciona. Né? Para a gente fazer esse mesmo exemplo com os ponteiros aqui no Excel, o que, que acontece? Quando eu chamar pot2, ele vai criar uma variável que eu vou chamar de A duas linhas, para diferenciar do outro lá.
Isso vai ser armazenado em algum lugar na memória. Eu vou botar aqui, está em D6, por exemplo. Tá? D6. Tá? Isso, quem escolhe não é a gente, eu estou escolhendo como exemplo, né? Mas quem decide onde vai ser armazenado é o sistema operacional. Tá? E aqui, então, o que vai ter nesse D6? Quando eu chamo a minha função, tá? Eu chamo aqui, ó, POT2 recebe endereço de memória de A. E o que ele trabalha é com o endereço de memória de A. Então, ele vai dizer aqui o que está sendo apontado pelo endereço de memória de A. Então, ele tem essa outra variável A aqui dentro, que é o A duas linhas, né? E ele recebe o endereço de memória de A. O A está em x7. Então, ele vai ter x7 aqui dentro. Tá? É uma outra variável. É o A duas linhas, mas ele armazena x7. Ele vai ver o valor que está sendo apontado por x7, vai multiplicar por ele mesmo e vai armazenar no valor apontado por x7. Tá? Que é o que está nessa linha aqui. Ou seja, ele vai colocar nesse endereço de memória o resultado que é 49. E aí, quando ele mandar imprimir o resultado, ele vai imprimir no valor apontado por A duas linhas, né? Então tá aqui, 49, é o interno. Ele retorna o valor, e esse é um valor, depende se trata com ponteiro ou não, ele vai imprimir aqui o valor. E o valor de A. O A está diretamente em x7, e esse valor lá ele vai imprimir, já é 49, porque a gente alterou por dentro da função. Tá bom? Então, até a próxima aula.